Tava dando uma volta nas redes sociais e descobri uma polêmica que estava dando entre a Folha de São Paulo e Maiara e Maraíza por conta de uma coluna que tinha uma charge com a dupla sertaneja Maiara e Maraíza com um símbolo nazista no braço. Quando eu fui ler a coluna, eu descobri que logo em seguida o Whindersson Nunes também tinha mandado a Folha de São Paulo para um lugar bem longe com um gesto bem indignado, como se alguma coisa absurda tivesse acontecido. Foi então que eu procurei e encontrei a coluna do Anderson França para a Folha de São Paulo, onde o título diz que o silêncio reinou no mundo do axé, do sertanejo e do pagode com relação àquele vídeo inadmissível, inaceitável, escroto do Roberto Alvim com um discurso copiado, inspirado em discurso nazista, com um Ctrl-C, Ctrl-V de uma frase direcionada para diretores de cinema de Goebbels, que era o responsável pela propaganda nazista. Dito tudo isso, fui ler o texto e ele disse que está falando da classe artística que detém o maior e os mais gordos contratos, daqueles que recebem mais dinheiro, que tem um público gigantesco, uma agenda cheia de propagandas caras. E aí ele disse aqui do axé, do sertanejo, do pop funk e do pessoal influencer. Ele deu uma passada aqui, abre aspas pro trecho dele. Eu dei um passeio nas redes sociais de Thiaguinho, Maiara e Maraíza, Simone e Simaria, Ivetão, Anittão e Anittão de Honório, o Whindersson, Kéfera, um pessoal assim que pega eventualmente uma boca nervosa de dinheiro e perceber algo em comum entre todos eles. E aí, basicamente o que ele cobra aqui é que ele não encontrou eco nessas redes sociais dessa fala, nessa classe artística com relação a isso que aconteceu. Ele não é que ele exige, mas ele está cobrando ou está questionando um posicionamento dessas pessoas com isto que aconteceu, tendo em vista que é algo inadmissível e tendo em vista também que pareceu um ponto que dali pra frente não tinha mais como piorar. A única maneira de piorar aquela situação, só para que você tenha noção, é colocar alguém declaradamente nazista. Não tinha mais como piorar aquele cenário. Isso é só para que você tenha noção da gravidade do todo, inclusive por isso algumas pessoas se manifestaram, você teve uma discussão mundial em cima disso, e o que ele cobra, isso ele não é ele falando, tá? Isso sou eu. O que eu tô tentando é entender todo esse contexto e a gravidade dessa situação para ele colocar isso como um ponto que eles deveriam se manifestar. Eles dizem assim como não encontramos eco em suas redes, páginas, falas, presenças, nada, absolutamente nada nessa classe artística é sobre o Brasil, e sim sobre uma bolha esmagadora, ingênua, neobranca, evangélica, fascista, oportunista, porque sabem o que é certo, mas preferem o que dá certo. Essa classe artística que poderia influenciar o papel relevante de influenciar para uma sociedade mais justa, se cala para não perder uma merda de um patrocínio da P&G. Essa é basicamente a opinião, e aí é bom lembrar, a opinião do Anderson França para a Folha de São Paulo. Não é a opinião da Folha de São Paulo. E é uma coisa que inclusive acontece muito e que muitas pessoas acabam confundindo sempre. Se um jornalista dá opinião, as pessoas pegam, se não for da opinião dela, se a pessoa não concorda com a opinião daquele que falou ou que escreveu, pegam como se fosse a opinião do jornal. Não, é uma coluna do Anderson França para a Folha de São Paulo. Esse cara tem um contrato, ou sei lá qual é o combinado que eles têm, para justamente fazer isso que ele está fazendo. A Folha de São Paulo não chega ali e diz, então, a nossa opinião é essa daqui, pelo menos eu imagino que não seja assim, não consigo ver esse cenário, até porque isso não acontece em nenhum jornal, pelo menos que eu tenha conhecimento. Eles não chegam e falam assim, ó, a nossa opinião é essa aqui, você tem que escrever dentro desta opinião aqui. As pessoas normalmente, nesse tipo de caso, é contratada para dar a opinião delas. Às vezes, inclusive, o contrário do jornal. Agora, obviamente, que é bom a gente diferenciar opinião de crime, né? Ninguém vai emitir opinião, por exemplo,
dizendo que é nazista, só para que você tenha noção, sabe? Tem que usar o exemplo de nazismo agora, já que nós vivemos num Brasil em 2020, que esse tipo de cenário existe. Efetivamente, nós tivemos isso, aconteceu, não tem mais como negar. Agora, o momento em que você transforma isso em cobrança da classe artística ou de uma classe artística, a gente vai poder questionar. Eu quero saber, inclusive, a tua opinião, se você concorda que artistas devem se manifestar ou não, se você acha que é um dever que eles têm que se manifestar ou não. No meu ponto de vista, esse tipo de situação é sim aqueles casos que você não tem muita saída. Eu acredito de verdade que absolutamente todos, o máximo de pessoas possível deveria se manifestar, deveria colocar ali que são absolutamente contra, que repudiam, porque isso é uma coisa eminente que aconteceu dentro do governo. A máquina pública estava ali sendo utilizada para esse tipo de coisa. Mais do que isso, não só um discurso, mas uma filosofia com base em nazismo. Esse projeto de prêmio, de obra para a criação de uma cultura nacional e não sei o que, absolutamente tudo isso é nazista, é nazismo puro. Se você espremer, sai um líquido que vai se formar certamente uma suástica. Ainda assim, a crítica toda em cima disso foi por conta do Ctrl+C e do Ctrl+V que ele deu. Se ele tivesse conversado um pouquinho diferente, provavelmente esse que é um projeto com base, com todas as inspirações possíveis em nazismo, passaria. Inclusive a gente não sabe se esse projeto vai cair, se essa filosofia também não vai continuar ali na área da cultura. Eu acredito que sim, todo mundo deveria ter se manifestado, todas as pessoas deveriam ter repudiado isso. Não significa que quem não se manifestou concorda com isso. De jeito nenhum. Eu não concordo com esse silêncio. Eu sou uma pessoa que não conseguiria fazer qualquer tipo de arte e não me manifestar vendo esse tipo de coisa. Mas eu sou esse tipo de pessoa. Você fazer um texto, por exemplo, e aí agora não é uma crítica para o Anderson França, tá? Eu acho que ele tem que escrever o que ele acha que tem que escrever, tá tudo certo, tá? Mas eu acho que é mais produtivo você levantar um questionamento. Por que tiveram tantos artistas que fizeram silêncio? Ou mais ainda, porque você vai ver uma parcela que o que mais me preocupa também é uma parcela de políticos que fizeram silêncio ou que tentaram minimizar esse fato. Você tem uma parcela de políticos, você tem uma parcela de uma ala também importante, importantíssima na política, que simplesmente fez vista grossa ou tentou minimizar. E eu acho isso muito mais grave. Não que não seja grave uma parcela ficar em silêncio ou meio que concordar. Eu não sei. É um pouco confuso para mim, porque eu não sei se é totalmente correto você cobrar o posicionamento das pessoas como se elas fossem obrigadas a se posicionar. Ninguém é obrigado a se posicionar, ninguém é obrigado a se envolver, ninguém é obrigado a falar tudo, a comentar todas as coisas, até mesmo esse tipo de absurdo. Agora, eu só acho que um texto levantando um questionamento, por que existe uma classe artística que não fala sobre isso, o que aconteceu na cultura brasileira que nos levou para esse caminho onde existe uma parcela de influenciadores ou do sertanejo ou do axé ou do sei lá o que não se manifestam, e faz uma comparação do que acontecia antes com o que aconteceu depois, se essas pessoas realmente só não se envolvem com política e nem com nada do país, porque às vezes tem pessoas que você deve conhecer alguém que só não tá nem aí pra nada do que tá acontecendo, e você ficar cobrando e puxando ela para isso e dizendo você tem que se envolver, você tem que se envolver, e se a pessoa olhar para você e falar assim, então, eu só não quero me envolver, o que você vai fazer? Você vai obrigar ela, você vai puxar e vai dizer, não, você tem que fazer isso porque isso é o correto. Aí ela vai dizer, eu sei, eu só não quero.
o que você vai fazer? E uma outra coisa também é que é muito fácil a gente cobrar dos influenciadores um posicionamento ou não. Como eu disse, eu acho que tem que se posicionar, mas eu também acho curioso que não tenha uma cobrança, por exemplo, das marcas investir em pessoas que manifestam repúdio para esse tipo de coisa. Se as marcas estão direcionando para esses influenciadores, então eu acho que a crítica tinha que ser muito mais para quem está jogando dinheiro no colo dessas pessoas do que para quem está fazendo silêncio. Não sei, quero saber a tua opinião. Eu acho que tem marca que acaba compactuando mais com esse tipo de coisa do que o próprio silêncio de influenciadores, cantores e toda uma classe artística. Até porque a gente cobrar o posicionamento de uma parte dessa classe artística, eu já me arrependi muito de cobrar a pessoa falar uma besteira gigantesca e aí gera aquele constrangimento dentro de você dizendo: pelo amor de Deus, para de falar, pelo amor de Deus, para de falar. E às vezes não era nem porque eu não concordava, às vezes eu até concordava com o que ele estava falando ou ela, mas era uma besteira tão gigantesca, era uma coisa tão fora de contexto, era uma coisa que não fazia sentido, mesmo com o esforço de tentar fazer sentido, que eu senti uma angústia gigantesca. É bom a gente ter noção também que tem pessoas que só não se sentem à vontade para falar, não se sentem à vontade para se envolver, não se sentem à vontade para se posicionar. Óbvio que tem aqueles que escolhem propositalmente, porque estão trilhando um caminho e sabem aquilo que eles estão fazendo e têm um posicionamento político, mas existem pessoas que só não estão afim de se envolver. E aí a gente vai cobrar posicionamento. Então não seria melhor a gente se envolver mais com os influenciadores que se posicionam e não ficar cobrando de quem não se posiciona para se posicionar? Sei lá, é um monte de questionamentos. Eu acho que é mais efetivo a gente levantar um questionamento e se perguntar por que isso acontece, do que qualquer outro tipo de coisa. Não sei, quero saber a tua opinião, deixa aqui nos comentários e até um próximo vídeo.